Oi, gente, vamos na segunda parte da correção da atividade, que é sobre as orações coordenadas, e esse texto aí foi disponibilizado para vocês. Bárbara Stein clonou seu cão, o que é meio errado e completamente sem sentido. Clonar pets, além de causar sofrimento a animais que já estão vivos, não adianta nada. Genes iguais não garantem personalidades iguais. Então, esse texto foi retirado daquelas revistinhas que nós já tínhamos até visto na sala de aula, super interessante, certo? Onde ele fala que essa Bárbara Stein é uma cantora, né? Em que ela encomendou um clone de seu cachorro morto por $50 mil. Então, ela gostava tanto do cachorro que mandou clonar outro, né? Então, esse texto fala da opinião também, é um artigo de opinião. Deixa eu ver aqui o nome da pessoa, por Bruno Vailano, de 6 de março de 1918, certo? 2018. É um texto recente e só vou ler essa parte final. Em outras palavras, a empresa como Strand contratou para xerocar o seu pet se aproveitar de cadelas anônimas que fornecem úteros e óvulos cuja extração envolve estimulação hormonal e intervenção cirúrgica. Há uma entrevista detalhada sobre isso na Científica Médica, e esta reportagem relata a rotina de uma empresa sul-coreana especializada no ramo. Então, no mundo tem de tudo. E no mínimo sacanagem usar e abusar de dezenas de canis, loops familiares para gerar um único exemplar de um animal da mesma espécie, só por causa de sua aparência física. A única diferença entre Cotton de tutelar, Strain, e o vira-lata do boteco é que um nasceu em berço de ouro, com pedigree, e outro na esquina. Cachorro para adotar é que não falta nesse mundo. Então, é um pouquinho de crítica em relação o absurdo de fazer cachorros, clonar cachorros. Mas aí, na discussão do tema, é possível perceber a opinião do autor a partir do título? Sim, quando ele fala que é meio errado e completamente sem sentido clonar pets, certo? Lá no início do textozinho, quando eu li, aqui ó, é o que é meio errado e completamente sem sentido. 2. A que público se destina este artigo? Então, a todo o público interessado em cachorros, né? E que aspectos do texto podem indicar a que interlocutor é dirigido? Para quem se dirige, né? Quando ele diz assim, eu reconheço um episódio de Black Mirror quando vejo um. Por isso tomei um susto desgraçado quando li na última sexta que a cantora Bárbara Stein havia encomendado o clone de seu cachorro morto. Então, o autor teve um susto desgraçado. Então, que aspecto do texto pode indicar que o interlocutor é dirigido? Principalmente a quem gosta de cachorros, veterinários e que gostam dessa área, né? 3. Em todo o texto vai existir relações entre as partes do texto para a construção de sua argumentação, pois podemos chamar de coesão textual. Então, as conjunções coordenadas, elas causam um elo, um laço, certo? Chamado coesão textual. Colaboram para a articulação das ideias. Aí, identifique trechos do texto e destaque a relação de coordenação que estabelece no texto. Então, você teria que ler todo o texto e ver uma conjunção que desse ideia de adição. Aí eu coloquei um aqui. Dei um belo beliscão no braço para ver se eu estava mesmo no escritório. E, esse I da ideia de adição. E não no sofá de casa. Assistindo a 5ª temporada, uma pré-estreia exclusivíssima, que dá a ideia de adversidade e oposição. Em 2014, a China já estava clonando porcos para fins industriais com taxas de sucesso entre 70% e 80%. Mas, olha mais aí da ideia de adversidade, ainda há uma margem de erro razoável aí.
O outro é de alternância, depois pega esse óvulo ou implanta no útero de uma segunda fêmea. Então, esse ou aí dá a ideia de alternância. Conclusão: se conhece e sabe que eles são muito diferentes no que mais importa, a personalidade. Por isso, clonar um cachorro é um desrespeito à sua memória. Então, esse por isso dá a ideia de conclusão, que ele diz aí, que se conhece e sabe que eles são muito diferentes, no que mais importa é a personalidade. Por isso, clonar um cachorro é um desrespeito à memória do próprio cachorro, achando que ele poderia ser igual. Explicação: você pega o núcleo de uma célula, pois contém o DNA do animal que será copiado, e o insere no óvulo de uma fêmea qualquer. Esse pois é de explicação, pode ser substituído também pelo porquê e vem antes do verbo. Nesse quarto quesito, identifica a conjunção nas manchetes abaixo e classifica a relação estabelecida em adição, oposição ou explicação. Veja aí que na imagem 1, crimes crescem, mas Rio investiga cada vez menos. Então, mais aí indica relação de oposição. Já seguindo aí na imagem 2, trens e metrôs sofrem pane e vagões viram forno sobre trilhos. Então, esse I aí de trens e metrô tem relação de adição. Já na imagem 3 aqui, aluno é expulso por causa do chulé. Por causa pode ser substituído pelo porquê, que indica a relação de explicação. Então, aluno é expulso porque ou por causa do seu chulé, certo? Pelo motivo, tem esse sentido também. Pelo motivo do chulé. Porque tinha chulé. No quinto, você iria colocar essas conjunções, mas também, nem, contudo, no entanto, porém e o i. Porém, você tinha que ver o seu sentido. Uma pessoa bem forte consegue levantar até 150 quilos nas competições de levantamento de peso. Porém, alguns atletas podem erguer mais de 200 quilos. Então, aqui o porém, ideia de adversidade, porque se contradiz aqui, ó, 150 quilos com 200 quilos. Os besouros rola-bocha não só costumam comer fezes, mas também tem sentido de adição. Conseguem empurrar bolotas de fezes até 1000 vezes seu próprio peso. C. As formigas cortadeiras carregam folhas até 50 vezes o seu próprio peso. No entanto, adversidade, elas não têm o hábito de comer fezes, nem de enrolar bolotas pesadas de fezes, e sim de adição. As formigas da espécie Oecopelia esmargadina são bastante rápidas e ainda podem sustentar mais de 100 vezes seu peso. Um besouro rinoceronte, contudo, pode suportar até 850 vezes o seu próprio peso corporal, certo? Então, façam as correções aí. Vamos lá para o próximo, sexto. Era para você reescrever esses dois períodos de acordo com o que estava pedindo aí na letra A. A última oração do primeiro período expressa a ideia de soma. Então, aqui, ó, uma oração até o vírgula. Capaz de escalar outra oração, saltar enormes distâncias, outra oração. Então, aqui, lançar teias extremamente resistentes seria: Stan Lee deu a vida a um super-herói incrível, capaz de escalar paredes, saltar distâncias enormes e lançar teias extremamente resistentes. Que a última oração eu tinha que expressar uma ideia de soma. Então, eu usei aqui o i com essa relação. O I tem essa relação de soma de ideias, que vem saltar distâncias enormes e lançar teias. Ele faz ao mesmo tempo. Letra B. A primeira oração do segundo período expressa a ideia de oposição, mas em relação ao período anterior. Então, se a primeira oração é logo no início. Então, mais um Homem-Aranha tem o superpoder.
Poderia ser esse aí, sem o uso da vírgula. Entretanto, o Homem-Aranha tem o superpoder da invisibilidade. O Homem-Aranha, aí vírgula, porém, não tem o superpoder da invisibilidade. Não se transforma em criatura verde monstruosa, não possui um escudo protetor irredutível. E na letra C, você iria colocar a terceira oração do segundo período expressa a ideia de adição. Na última, eu colocaria uma conjunção. O Homem-Aranha não tem superpoder, nem invisibilidade, não se transforma em nenhuma outra criatura verde monstruosa, nem possui o escudo protetor indestrutível. Então, você reescreveria as frases colocando uma conjunção, certo? Então, gente, essa é a nossa correção da atividade e até logo.